O destino me persegue? Será que existe mesmo uma força maior guiando nossos passos, ou será que somos nós que criamos explicações para o que não entendemos? Bem-vindos ao audiobook interpretado de A Sorte Segue a Coragem, de Mário Sérgio Cortella. Aqui você vai ouvir a leitura fiel do texto, sem cortes, e depois vamos refletir juntos. Capítulo 2. O destino me persegue? Zeus não poderia desatar as redes de pedra que me cercam. Esqueci os homens que antes fui. Sigo o odiado caminho de monótonas paredes, que é meu destino. Jorge Luiz Borges. Poema O Labirinto, em elogio da sombra. Se o destino, ou de outro modo, o acaso nos atinge, imaginamos que dá para controlar, com rituais nada racionais, mas que nos oferecem alívio e diminuem a angústia. O rito é mantido porque seguimos uma lógica, por nós mesmos estruturada e introjetada, para explicar o que nos acontece de bom ou de ruim. Ela ganha um status de conduta protetiva e, portanto, não pode ser rompida. Ainda que o apelo à força não demonstre eficácia, nós não o abandonamos, por temor de desagradar ao que desconhecemos, que parece nos auxiliar ou prejudicar. Afinal, estamos lidando com forças que são anteriores a nós e que não são impossíveis no sentido de constituírem uma possibilidade, mas improváveis por ser difícil comprovar sua existência. Ao adentrarmos esse campo, vamos mantendo nossos rituais, na suposição de que abandoná-los pode nos trazer algum mal, alguma danação. Criado esse vínculo, está formada uma relação de servidão, somos incapazes de nos desconectarmos de alguns modos de ação. Muitos deles são cultivados desde cedo. A criança que não deixa de fazer o sinal da cruz, senão o pai dela vai morrer. O sapato não pode ficar virado ou a entrada sempre com o pé direito em algum lugar. É como se houvesse uma ordem que não depende de nós. A palavra latina sobrenatural ou a grega metafísica expressam aquilo que vai além do mundo material. É curioso porque essa conduta de acepção mágica do mundo não depende tanto de escolaridade. Mesmo que a pessoa tenha uma formação intelectual mais sofisticada, portanto mais voltada para os ditames da ciência, pode cultivar seus rituais metafísicos, ter suas superstições. Qual é o sentido disso? Não há. Ele é um sentido idiosincrático. De certa maneira, as ideias de danação ou de proteção são idiosincráticas. As pessoas vão construindo seus rituais à medida que vivem e mesmo eventuais insucessos não anulam a prática. Tanto que, quando um evento desfavorável acontece, a pergunta é: o que eu fiz para merecer? Na esteira desse questionamento inconformado, podem surgir outros tantos. Fiz para quem? Para o mundo? Fiz porque existe um roteiro? Ou eu estou fadado a seguir nesse caminho? É como se houvesse uma negociação com as forças. A expressão "por que logo eu" sugere a existência de uma carga maléfica no mundo que tem de ser descarregada de algum modo. E por que direcionada logo a mim? Meu pai, Antônio, contava, em tom divertido, um evento desagradável pelo qual passou. Domingo de sol, Pacaembu lotado, 60 mil pessoas. A pomba vem e faz cocô, justo na minha cabeça. A gente ria, mas no fundo, ele estava falando o quê? Eu fiz para merecer isso? Num caso assim, a ciência vai lidar, como antes lembrado, com a ideia de sincronicidade, que faz sentido. Houve uma sincronicidade, isto é, meu pai estava sentado em determinado ponto do estádio, uma pomba, ao defecar, atingiria alguém em decorrência de uma série de fatores: vento, ângulo, posição, velocidade. Não havia como meu pai ter controle sobre essas variáveis. Pode ser que, se o time dele tivesse marcado um gol e ele houvesse se levantado para abraçar alguém naquele exato instante, não fosse alvejado. Anos atrás, em 1999, uma estudante morreu ao ser atingida pela queda de uma peça de guindaste numa obra na Avenida Paulista. Grande discussão. É uma fatalidade? Mas essa fatalidade veio de onde? Aconteceu porque ela merecia? Porque havia chegado a hora dela? Alguns falam: ninguém morre de véspera. O que é uma obviedade, mas funciona como uma frase mágica. Aliás, várias obviedades são ditas como se fosse explicação para aquilo que não controlamos. Eu sou muito azarado, só acho o que estou procurando no último lugar em que eu procuro, o que é uma constatação óbvia. Todo ser humano em sã consciência procura até o último lugar. Ninguém, após achar algo, continua naquela ação. Mas se você fala isso,
A pessoa do lado disse: e isso acontece comigo também. E forma menos-se aí um consórcio de irracionalidades. Qual é a fonte dessa necessidade? A nossa postura insegura num universo imenso sobre o qual não temos controle. Por isso, algumas práticas, alguns rituais parecem nos oferecer algum domínio, porque sugerem nos conectar com as forças. O filósofo e escritor francês Voltaire, 1694 a 1778. Em sua clássica obra Cândido, criou a maravilhosa cena da batalha. Enquanto Cândido atravessa, seu mestre Pangloss entabula uma série de falas para convencer Lud que vive no melhor dos mundos. O cenário era de 2 exércitos entoando seus Te-Deum, suas louvações, rogando a proteção de Deus. Há uma grande questão nessa batalha, como em qualquer outra na vida. Deus vai escolher que lado? E por que vai fazer, Lu? Ambos os lados que se enfrentam da forma mais radical que existe, que é uma guerra, usam seus rituais, como atraem as preferências das forças sobrenaturais. Uns merecem e outros não. Nós não deixamos de lado os rituais. A inquietante pergunta, pensando na batalha, é Deus escolhe qual lado vai vencer? E na esteira, outra questão, qual o critério que Deus ou os deuses têm para fazer escolhas? Não sabemos. Como não temos respostas, lançamos garrafas ao mar, na esperança de encontrar a salvação daquilo que vive em algum lugar. A ideia de sorte é uma explicação magnífica, porque faz com que não haja explicação. Ela é uma explicação que não explica, porque ela simplesmente indica um fator improvável. A sorte não explica, nem é explicável. Ela só justifica, isto é, parece tornar justo um êxito ou justo um revés. Costumo brincar, ao falar de sorte, com o fato jamais ganhei em loteria alguma. Mas também nunca joguei em loteria alguma. Sorte mesmo seria ganhar sem ter jogado, pois, jogando, entra menos-se na probabilidade de vencer, que vale para qualquer pessoa. Contudo, de novo se perguntaria, por que exatamente aquela pessoa estava com o bilhete ou número vencedor? Caminhamos para conceitos probabilísticos e estatísticos que não satisfazem nossa inconformidade com o que não nos beneficia. No nosso convívio, cruzamos com pessoas que têm por hábito se lamuriar, lamentar o que aconteceu ou deixou de ocorrer com elas, por vezes até praguejando contra os desdobramentos da vida. São aquelas que se sentem perseguidas em diversas situações. O poeta gaúcho Mário Quintana, 1906, menos 1994, no livro Espelho Mágico 1951, refere-se de modo divertido a esses queixosos. Não tentes consolar o desgraçado que chora amargamente a sorte má, se o tirares por fim do seu estado. Que outra consolação lhe restará? Esses versos mostram que de fato existem muitas pessoas que usam esse argumento para se consolarem da má sorte, do mau trabalho, do mau relacionamento, dos rumos desoladores que a vida tomou. Em vez de fazerem algum esforço efetivo para mudar uma situação desfavorável, adotam esse expediente do resmungo. Trata-se de um choro conveniente, pois em grande medida se presta a justificar para elas mesmas as razões de seu fracasso. O teólogo e filósofo Agostinho de Hipona, 354430, por muitos conhecido como Santo Agostinho. Tem um texto que diz que de dentro da prisão tem aquele que olha para o lado de fora para procurar o sol e aquele que olha só o chão em que a grade se reflete. Muita gente no mundo do trabalho assume um papel de vítima sacrificial, não me deixam avançar, não querem, não permitem. A pessoa que se enxerga nessa condição não consegue vislumbrar nada que a leve fora da desgraça, na suposição de que existem forças ocultas ou explícitas que a amarram. Há um cabedal de justificativas para o insucesso. Eu tento e não funciona. Eu não tenho sorte. Por mais que ande, eu não saio do lugar. Não dou pro negócio. Não sei fazer política. Não fico fazendo marketing pessoal. Sou muito sincero e acabo batendo de frente. Falta de sorte ou de coragem? Você acabou de ouvir o texto de Mário Sérgio Cortella. Agora vamos refletir juntos sobre o que ele quis dizer e como isso se conecta com a nossa vida. Esse capítulo toca em algo muito humano, a sensação de que existe uma força invisível nos perseguindo, seja o destino, a má sorte ou até uma maldição.
Cortella mostra como criamos rituais e crenças para tentar controlar o que não entendemos. Se a gente parar para pensar, isso continua vivo hoje. O profissional que acredita que nunca é promovido porque não tem sorte, quando na verdade talvez falte preparo ou coragem para se expor. A pessoa que vê o fim de um relacionamento e conclui: o amor não é para mim, como se houvesse um roteiro escrito, quando na verdade pode ser um ciclo de escolhas repetidas. O estudante que reprova numa prova e diz: nasci com azar em matemática, em vez de enxergar que precisa de uma estratégia diferente de estudo, percebe? O destino me persegue muitas vezes é uma forma de terceirizar a responsabilidade. O exemplo do pai de Cortella no estádio é perfeito. Quando a pomba acerta só a cabeça dele entre 60 mil pessoas, a reação imediata é por que logo eu? Mas se fosse outra pessoa, a pergunta seria a mesma. É a necessidade humana de dar sentido ao acaso. O problema é quando essa mentalidade se torna a regra de vida. Começamos a acreditar que forças externas decidem tudo e aí nos colocamos na posição de vítimas. O texto também fala de como repetimos frases mágicas, como ninguém morre de véspera. Isso mostra o quanto buscamos explicações rápidas para aquilo que nos escapa. Mas viver assim é perigoso, porque acabamos presos numa prisão mental, menos acreditando que nada depende de nós, no fundo. Cortella nos convida a fazer uma virada. O que você chama de azar pode ser apenas a vida acontecendo, com fatores que não controla. O que você chama de destino pode ser, na verdade, falta de ação, medo de arriscar ou falta de preparo. O que você chama de perseguição pode ser o resultado de hábitos e escolhas que se repetem sem reflexão. É duro ouvir isso, mas é libertador. Se não é apenas o destino que decide, significa que você pode decidir também. Por isso a pergunta final do capítulo é tão poderosa. Não é falta de sorte, é falta de coragem? Coragem para enfrentar os erros, para mudar os padrões, para assumir responsabilidade. A vida é cheia de imprevistos, mas não somos apenas espectadores. Somos autores das nossas escolhas dentro do que podemos controlar. Essa é a grande lição. O destino pode até bater a porta, mas quem decide abrir ou não é você. Esse foi o capítulo 2 de A Sorte Segue a Coragem, de Mário Sérgio Cortella. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal A Ti Mesmo. Deixe o like, compartilhe e acompanhe a jornada capítulo a capítulo. Porque compreender o mundo começa por compreender a si mesmo.